Fala, amante do esporte, e seja muito bem-vindo ao Sports For. Mercedes revela fraqueza assustadora e tenta retomar o rumo com o W15. A equipe alemã vem em mais uma temporada abaixo da média. Isso se olharmos para os anos de domínio, porque se considerarmos apenas os anos de efeito solo, podemos dizer que as flechas de prata estão no lugar de sempre, na briga do pelotão intermediário da Fórmula 1. Os dados coletados pela equipe de engenharia após o GP de Jeddah deram uma visão bastante sólida de onde o carro tem suas grandes dificuldades. As curvas de alta velocidade são o maior problema de um carro que, apesar dos resultados parecidos, se mostrou mais rápido que o W14 de 2023 em muitos pontos. Quando comparado às voltas rápidas dos dois carros em Jeddah, a Mercedes descobriu que o carro desse ano perdeu um grande tempo entre as curvas 4 e 8. As voltas de George Russell, que foi o piloto Mercedes mais rápido nas duas corridas, mostraram um déficit de 10 km por hora e a perda de mais de um décimo apenas nesse setor da pista. A partir daí, o W15 se mostrou mais rápido que o W14. A volta de Russell na classificação de 2023 foi de 1:29.811, o que garantiu o quinto lugar. Esse ano, o inglês foi quase 1,5 segundo mais rápido, com um tempo de 1:28.316, mas largou apenas na sétima posição. Muito disso se deve ao efeito McLaren. No ano passado, tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri estavam lutando na metade de baixo da tabela de tempos nessa fase do campeonato. Agora, ambos ficaram à frente de Russell. Um outro dado interessante que podemos tirar da tabela de tempos, isso claro, sem levar em consideração compostos de pneus, temperatura da pista e outros fatores que influenciam o tempo de volta, mas quando olhamos apenas para os tempos, a Red Bull foi a equipe que menos evoluiu entre as duas corridas na Arábia, enquanto muitos pilotos baixaram seus tempos em 1,5 segundo ou mais. O RB20 de Max Verstappen foi praticamente 1 segundo cravado mais rápido que o RB19, enquanto Pérez teve uma evolução na casa de 1,2 segundos. Mas voltando à Mercedes, a equipe alemã deve estar trabalhando a todo vapor para tentar resolver os problemas encontrados nas curvas rápidas de Jeddah. Do contrário, deve sofrer novamente em Melbourne. A pista australiana passou por várias mudanças e a retirada de uma chicane do meio do caminho deixou a parte da pista que vai da curva 6 à curva 11 bem parecida com o trecho onde a Mercedes apresentou problemas em Jeddah, com curvas de altíssima velocidade e mudanças bruscas de direção. A Mercedes, então, tem uma grande ideia de onde estão os problemas do carro, mas daí a ter soluções rápidas para eles é uma outra história. Toto Wolff falou que os treinos livres na Austrália não serão utilizados apenas para o acerto do carro, e sim para uma volta à pré-temporada, com muitos testes onde até o assoalho utilizado no Bahrein deve estar de volta em um dos carros para uma comparação e também para saber se não é daí que estão vindo os problemas de falta de aderência e downforce no W15. E existe um bom motivo para voltar com os testes de pista. A Mercedes está com problemas de correlação entre o mundo real e o simulador, um verdadeiro pesadelo que se torna realidade para Andrew Chauvelin e James Allison. Nas palavras de Toto Wolff, mas ainda existe esse comportamento do carro em uma determinada faixa de velocidade que os sensores e a simulação dizem que é onde deveríamos ter downforce e não estamos tendo. É mais uma coisa fundamental. Acreditarmos que a velocidade deveria existir, medimos a força descendente, mas não a encontramos no tempo de volta. Amante do esporte, apesar da grande evolução mostrada pelo W15, a Mercedes continua bastante atrás da Red Bull e agora ainda parece apresentar alguns problemas de correlação entre o que acontece nos simuladores da fábrica e o que acontece nas pistas. Numa Fórmula 1 que não testa na vida real, isso pode ser devastador
devastador para as pretensões da equipe em curto prazo. A Mercedes, que foi vice-campeã de construtores no ano passado, ocupa agora a 4ª colocação na tabela, 2 pontos atrás da McLaren e já distante 61 pontos da Red Bull, que lidera com folga. No campeonato de pilotos, Max Verstappen segue soberano com 51 pontos, enquanto Russell é o 4º com 18 e Lewis Hamilton aparece apenas em 9º com 8 pontos conquistados. E para você, amante do esporte, a Mercedes consegue resolver os problemas do W15 para Melbourne? Deixe para a gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente! Vem pro Esportes For.